do nada. Dale, pessoal, mais uma vez muito obrigado aí pela presença. Sejam todos bem-vindos ao canal Aqui do Nada. Essa live, na verdade, não é bem uma live, tá? Esse vídeo, na verdade, é uma gravação, um compilado sobre a apresentação relacional do tornado, tá? Sem cortes, né? Ou seja, vou estar falando aqui sobre por que os tornados, furacões, eles provam uma terra plana, tá? E aí o que acontece? Depois vão estar sendo feitos alguns cortes que vão estar sendo utilizados lá para o canal Akira Cortes do Nada, tá? Então, assim, sem mais delongas, vamos entrar aqui diretamente na apresentação relacionada aos tornados. Perfeito, vou compartilhar aqui uma tela. Aí, ó, deixa eu tirar aqui só esse símbolo aqui, para não atrapalhar o visual aqui para vocês. Perfeito? Então, isso é uma gravação, tá? Então, vamos lá, pessoal. Por que os tornados, né? Por que os tornados, eles provam uma terra plana, tá? Já foi apresentado, tem um vídeo aqui no canal com alguns convidados bem especiais e tinha feito um resumo para a galera aqui no segundo vídeo. Esse é o terceiro e último vídeo compilado com a apresentação completa relacionado aos tornados, tá? Então, bom, vamos para o óbvio, né? O mundo está cheio de coisas óbvias, mas que ninguém jamais observa, como disse Sherlock Holmes, né? Então, os furacões, né? Uma força de Deus representada na natureza, furacões, tornados, ciclones. O que eles provam? 1. Ausência de gravidade. 2. Planicidade das águas. 3. A densidade invertida, um Sol abaixo de 5.000 quilômetros. Perfeito? E 5. Farsa de satélites orbitais. Perfeito? Bom, aqui é um validador de fato afirmando que os furacões eles não giram em direções que eles não cruzam a linha do Equador, que eles não poderiam acontecer abaixo do quarto grau de distância, né? Teria que somente ser acima do quinto grau de distância da linha do Equador, perfeito? E a gente vai mostrar que é uma tremenda falácia, uma tremenda mentira, né? Na verdade, vou antecipar aqui, vou começar mostrando para vocês algumas dessas questões aqui, ó. Vou pegar uns vídeos aqui que acontecem na linha do Equador, tá? Vamos começar aqui por Bogotá. Olha que interessante. Isso aqui é um jornal, tá? Isso é em Bogotá. Então, eu vou mostrar aqui alguns tornados, eles acontecem sim em cidades que estão exatamente na linha do Equador, né? Então, só que é claro que o sistema atribui isso como sendo uma problema dos, como que eles chamam agora, né, de clima, né, o problema de naturezas climáticas, né? Isso aí são efeitos dos problemas climáticos, perfeito? Então, assim que eles justificam. Esse aqui, ó, aconteceu na Colômbia, esse que eu mostrei em Bogotá, esse que eu estou mostrando aqui é na Colômbia, tá? Se formando na Colômbia. E esses vídeos estão amplamente divulgados na internet, tá, pessoal? Tá muito fácil de vocês acharem. Ó, esse aqui, em Macapá,
Enquanto ele está no mar, ele é conhecido como tromba d'água, tá? Olha que interessante, né? Esse é em Macapá. 2 ao mesmo tempo ainda. Esse aqui, ó, aconteceu no Pará. Estava passeio com a família na região, entre as praias de Água Doce, de Ponta Negra e Alter do Chão. A formação desse fenômeno aí ocorre quando nuvens estão mais baixas e a movimentação fica assim, como você esse aqui, ó, foi em Bogotá. Também. Esse aqui eu já vou repetir ele, porque ele traz uma informação muito importante. Olha lá, ó. Tá? Mas nós já vamos falar aqui sobre ele, né? Esse aqui, ó, ele acontece fora, muito fora, traz outra informação também importante. Ele acontece fora da zona tropical, que eu vou apresentar para vocês, que é a área de estudo, tá? Isso aqui é em Goiás. Entendi, em Goiás. Só que, quem está mostrando isso aqui, ó, que tem o título de validador de fato. Percebe? Então é absurdo. Por quê? Porque ele só pode acontecer de fato nessa região aqui, tá, gente? Ó. Nessa região aqui que eles chamam que seria acima da linha do Equador e abaixo da linha do Equador, né? Para se formarem no modelo do globo. Mas eu vou mostrar que isso seria impossível, que somente na Terra plana isso poderia acontecer, tá? Então vamos lá, olha só o que acontece. Vamos voltar aqui para a apresentação, certo? Isso aqui então a gente sabe que é fake, perfeito. O que classifica um vulcão? Tá? O vulcão, o vulcão, ó, um furacão, né? Ele é classificado pela diferença, pela sua intensidade, velocidade e área de abrangência, tá bom? Geralmente eles usam as escalas Fujita, certo? E a escala Saffir-Simpson, onde ela é determinada a unidade de forças, as categorias, né? Chegando até o F5, perfeito? Aí, olha só, vou pegar aqui só um texto, rapidamente, esse não precisa estar aqui. Eu vou ler aqui para vocês o que diferencia um do outro, tá? Em sentido figurado, podemos imaginar os furacões grandes e lentos, enquanto os tornados são menores e mais rápidos, tá? Só é possível ver um furacão inteiro, segundo eles, supostamente do espaço, por meio dos satélites, né? O que também vai ser desmistificado, tá? E olhar de perto só é uma parte dele, certo? Os tornados são bem menores. Quer dizer, os furacões e os tufões, eles atingem áreas muito maiores que os tornados. Os tornados são bem menores, possuem uma média de uns 2 km de diâmetro, podem ser vistos inteiramente se olharmos de perto, e seus ventos, no entanto, são rápidos, podendo atingir quase 500 km, sendo que o maior registrado em termos de velocidade foi 300 e poucos quilômetros, tá, pessoal? Além dessas diferenças, destaca-se que os furacões surgem nos oceanos e às vezes atingem o continente. Os tornados, ao contrário, surgem nas áreas continentais, tá? Pois quando se formam nos oceanos, são chamados tromba d'água. Perfeito? Vale lembrar, por fim, que os tornados e furacões são classificados como tipo de ciclone tropicais. São aqueles que acontecem entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Perfeito? Agora, vamos lá. Como se formam os tornados? Eu vou utilizar o tornado como meio padrão para se definir a todos, porque, em resumo, a gente vai trabalhar principalmente, tá, com os ciclones tropicais, apesar de existir os extratropicais, só que esses respondem na sua totalidade, que só seria possível no modelo da Terra plana, tá? Vamos lá, como que eles se formam, então? Temperaturas quentes
da superfície acima de 26 graus Celsius ou 80 graus Fahrenheit. A água morna é a energia que alimenta a tempestade. Ele necessariamente precisa de um cisalhamento de vento de nível superior, porque nós também temos um nível de cisalhamento que pode acontecer mais baixo. O cisalhamento do vento essencialmente explodirá a tempestade. Tá? É muito importante que tenha um ar convergente, que seria um ar de calor, na evaporação do ar, de uma área muito úmida ou do mar. Tá? O ar precisa estar colidindo e subindo para alimentar a tempestade com a energia. A energia é o ponto-chave aqui, porque quanto mais energia, tá? Aí o que acontece? A densidade dela se altera, perfeito? Uma observação que eu vou deixar como fake aqui é que somente 5 graus de latitude ou mais tarde o furacão precisa, os furacões precisam de uma forte força de Coriolis para se desenvolver. Essa força é entre a linha do Equador, no caso, acima de 5 graus de latitude. Né? O que a gente vai provar aqui que é uma grande falácia. Tá? Bom, como é dividido o furacão? Tá? O furacão, então, ele tem o olho, a parede do olho e a faixa de chuva. O olho é o centro da tempestade, tá? Onde é chamado, tem a calmaria do olho do furacão. É aqui que a tempestade suga energias de água quente. É uma seção do céu clara, certo? Geralmente sinal de uma tempestade bem desenvolvida. A parede do olho é a área da porção das nuvens mais densas, tá? De tempestade. Envolve diretamente o olho. O vento da chuva mais fortes são encontrados nessa seção. A faixa de chuva, tá? Elas formam-se nas porções mais externas da tempestade, estendendo-se da parede do olho. Ventos e chuvas fortes são os mais fracos do que a parede do olho. Então, a imagem do furacão cortado, vamos colocar aqui, tá? Um corte frontal aí, ó. Você tem então o olho do furacão, certo? Aí você tem a parede aqui do lado, perfeito, e a área de chuva, né? Perfeito? Tá aqui a definição. Mais um pouquinho aqui. Mais um pouquinho. Tá muito fora, né? Aí. Então vamos lá. Aqui é um corte transversal, né, na verdade, dele, certo? E uma vista superior para vocês verem mais ou menos como ele funciona. Tá? Então isso aqui também é considerado área de chuva, ó, a parte externa aqui, tá? Bom, vamos lá. Qual a empresa no mundo que praticamente abastece o mundo com a informação, né? Até porque aqui é aquele setor, aquela região de estudo, principalmente, até hoje, desde a época do Titanic, tá? Só os Estados Unidos têm o direito ali de estudar aquela região. Né? Na verdade, existem muitas empresas que fazem aquele trajeto hoje com relação aos Estados Unidos, mas existe um domínio. Isso já apresentei no vídeo, a saga Titanic, certo? Então, o que acontece? O NOAA, o National Weather Service, é a empresa que faz diretamente esses estudos relacionados às tempestades. Tá? O link dele está aí. É o Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos, juntamente com a NOAA, que é a Administração Nacional de Oceania e Atmosférica. Por que é importante a gente saber da NOAA? Porque ela estuda exatamente do Sol ao mar, tá? E vocês vão entender por que no documento que vai ser apresentado. O NOAA, Administração Nacional de Oceania e Atmosfera, tá? Ela tem então o serviço do National Weather Service, perfeito? E o que eles estudam, já que ela foi fundada ali, ó, esse estudo desde 2007, só que a empresa, ela foi fundada, o setor responsável pela organização, em 1969, tá? Para ser mais preciso, em 5 de março de 1969. Por quê? O NOAA, né, a Administração Nacional de Oceania e Atmosfera, é um serviço do governo, né, acabei de falar, conhecido como NOAA, que responde ao Departamento de Comércio dos Estados Unidos, mais precisamente ao setor de Agência de Desenvolvimento e Negócios para a Minoria. Perfeito?
Então, vamos lá. O que o NOAA estuda? Eles estudam algumas dos itens, você entrando no site, você tem essas informações, tá? Análise e previsões, né, eles fazem sobre o produto dos ciclones tropicais, a perspectiva de clima tropical, os produtos marítimos, né, as descrições de produtos e ciclones tropicais e a descrição de produtos marítimos, entre outros. Só que eles têm um estudo muito, muito interessante. Tá? Antes de confirmar, quero que vocês tenham uma percepção de que o tornado ele é formado de cima para baixo. Né? Ele foi flagrado sendo formado de cima para baixo. Tá? Para vocês terem uma ideia, eu vou colocar aqui um vídeo publicado no Twitter. Tá? Bom, como esse aqui está sendo colocado, vou pegar um de uma matéria de jornal para evitar o máximo de censura. Tá? Então, um estudante conseguiu filmar a boca de um tornado. Olha isso aqui, ó. Tá? Ou seja, ele começando a se formar. Esse é o vídeo, esse é o perfil do rapaz, tá? E aqui está o vídeo que ele filmou. Por que eu mostrei essa parte, então, para vocês, pessoal? Porque é para vocês entenderem o início dele e como essa informação é extremamente importante. Tá? Por que ela é importante? Porque você sabendo como ele começa a se formar, você vai entender essa sigla, HDOB, tá? Que é um boletim de um serviço meteorológico, do estudo que o NOAA é obrigado a passar, ele é obrigado a transmitir, tá, para algumas instituições nos Estados Unidos, entre elas o Departamento Aéreo de Defesa, certo? A NASA e no caso, o governo americano. Né? Olha que interessante, o que vem assim, então, esse HDOB? Tá? O HDOB é do Centro Nacional de Furacões, é um boletim, sabe do quê? De altas densidades alta. É um estudo de alta densidade alta, que eles são obrigados a fazer os registros e as suas variações em decorrência de um desequilíbrio atmosférico. Tá? E isso eles são obrigados a transmitir, perfeito? Então existe um estudo especialmente para densidade, chamada pelo estudo de densidade invertida. Tá? Então, assim, é documentado. Sinceramente, não tem como ser refutado. Para refutar o Roberto Spur na questão da densidade inversa, onde as camadas mais altas recebem muito mais energia, e o ciclone e os tornados provam isso, uma vez que ele tem que ser abastecido com essa energia para se formar, você tem um campo de estudo que é obrigado a registrar o boletim de um estudo sobre essas condições, tá, das densidades altas. São as observações de alta densidade alta, porque tem as observações que são os resultados marítimos de alta densidade baixa. Tá bom? E isso tudo eles usam para classificar que tipo de situações, como, por exemplo, o peso de uma nuvem. Ela pode beirar, segundo o estudo publicado aqui no Mundo Educação, quase meia tonelada. Meia tonelada não, 500 toneladas. Tá? Ela pode pesar até 500 toneladas uma nuvem. E ela está no seu formato líquido lá em cima. Depois que ela vira vapor, lá em cima ela é água. Tá? E aí o que acontece? O estudo da Peg Lemony, que está aqui marcada, que atribui a condição do peso estabelecido para as nuvens, que foi publicado nesse jornal. Tá? E ela fala um pouco sobre uma cúmulos limbos, por exemplo, que equivale à massa de aproximadamente 100 elefantes. Para vocês saberem o que é uma cúmulos e no caso, um cisalhamento do ar, olha esse vídeo aqui, pessoal. Olha que interessante.
isso aqui que está acontecendo, essa explosão de massa de ar subindo aqui, é uma cumulonimbus, tá? Onde é muito perigoso para um avião passar. Por quê? Por causa da barreira de densidade extremamente forte, tá? Que ele cria, né? O que é extremamente perigoso, tá? Então, olha só como ele está se formando. Perfeito? Esse aqui é para vocês terem uma ideia do que acontece, tá? Então, vocês entenderam que essa matéria do furacão Henry, que na verdade nem precisa, mas foi classificado pelo NOAA, onde ele muda quando ele sai do mar para as terras, então ele muda a classificação, mas ele foi responsável por levar mais de 130 milhões de litros de água, tá? Então, para os Estados Unidos. Então, sim, extremamente complexo saber que uma massa de ar ela pode ser tão pesada e densa a ponto de causar esse tipo de situação. Perfeito? Aqui é um documento, tá? Uma prova de um dos documentos, onde eles conversam, tá? Aqui ele está em inglês, esse não está traduzido, mas é fácil vocês irem traduzirem ele, tá? E quem tiver interesse, só me procurar que eu mando também sem problema nenhum link à tradução. Esse documento é uma conversa fazendo alguns pedidos e algumas exigências que deveriam ser apagadas do documento e que deveriam constar no boletim de alta densidade alta, tá? Então, assim, essas conversas documentadas você tem acesso nesse local aqui, que é o Arquivo de Declarações e Informações Públicas, de 2001 a 2018, tá? Lá você tem acesso a isso. Agora, guarda bem essas datas, porque eu vou mostrar um outro vídeo que vai ser muito interessante logo mais, né? Lembrando que essa conversa aqui, ela aconteceu em, deixa eu só lembrar da data, acho que foi 2013, tá? É isso mesmo, ó. Foi em 2013, tá? Aqui tá, quem mandou a comunicação para quem, tá? Perfeito? Então você tem aqui, ó, que é para essa comunicação veio do chefe Marinha Costal e Serviços, eu não sei o que é esse branch, tá? Mas ele mandou para NOAA, para os serviços de emergência de tempestade, tá? No Aportes aqui também, entre outros, perfeito? E você vê os pedidos, o que é solicitado, é bem interessante. Por quê? Porque existe um departamento só para saber e estudar a densidade, que a gente chama de densidade invertida, né? Interessante. E eles pedindo que fique o que não fica no registro. Mais curioso ainda, tá? Então vocês sabem agora quem é responsável e aonde localizar, até para poder validar o que está sendo apresentado aqui, tá? Outro local que você tem acesso aos vídeos, tá? Aqui, ó, é a tradução, tá? Desse texto aqui, ó. Aqui é uma parte da traduzida, tá? Onde ele fala, ó, para os familiares de serviços de telefonia meteorológica da NOAA, rede de informações meteorológicas, entre outros parceiros da NWS. Isso também está documentado no Operação de Planos Nacional de Furacões, onde eles têm as mesmas classificações de estudos, tá? Aqui eu quero mostrar que eles falam que o pedido que eles utilizam para poder fazer o estudo dessas classificações do NOAA, das imagens de tornados, são feitas por aviões, tá? E aqui eles mandam os aviões de reconhecimento, né, as missões de reconhecimento de ciclones tropicais, tá? E então eles mostram que são feitos por aviões essas imagens. Isso também está documentado, tá? Aqui, ó, eles falam de um satélite, né, suporte via satélite, que é o que eles chamam de o GOES, tá? O GOES seria o satélite da NOAA utilizado para isso.
Mas, o que que acontece? Aqui ele fala, aqui eles pedem, eu sou obrigado a colocar, mas a gente sabe que os balão TELT, né, as coordenadas e execuções das solicitações de GOES, tá? Que são os satélites que são utilizados para isso. Aqui está em inglês e aqui está a tradução, perfeito? Então, esse é um mapa, tá? Aqui está o PDF da visão geral dos GOES, né? Que são os supostos satélites. Só que o que realmente, de fato, existia eram os aviões WC-130. Por quê? Porque vocês viram que o documento eu peguei lá ele foi adquirido de 2001 a 2018, tá? Só que eu vou mostrar uma coisa interessante para vocês já, que é esse vídeo aqui, ó. Esse vídeo, ele mostra uma coisa muito interessante. Vamos assistir ele, eu vou colocar ele traduzido. Eu vou colocar a legenda em português. Deixa eu trazer aqui para vocês. Tá? Só para vocês terem uma ideia, isso aqui foi dito na gestão do Obama, tá? Vem de dentro da Casa Branca, tá? Do período da gestão do Obama, certo? Vamos ouvir o que ele fala. Chances are the answer is yes. It's the iconic blue marble image. The first photo of the whole Earth was taken on December 7, 1972, by the American crew of the Apollo 17 mission. In the decades since Apollo 17, NASA has released a number of other blue marble images. But because we've never permanently positioned the spacecraft at the appropriate distance and with the appropriate equipment needed to take photos of the... Primeiro ponto. Nunca eles posicionaram o satélite adequadamente para ter as formas e fotos da Terra, tá? Já começa daí. Lembrando, esse vídeo é da gestão do Obama e ela foi gravada no ano de 2017, o ano que eles fizeram um lançamento em parceria da NOAA com a NASA para o lançamento do GOES, tá? Na verdade, não foi do GOES, foi do satélite Discovery. Aí, ó. Imagens usadas para visualizar a Terra, elas são compostas. Outro ponto muito interessante sobre a composição de imagem é que muitas pessoas têm como exemplo o Google Maps, né? E aí o que acontece? Recomendo vocês assistirem, tá? Uma batalha judicial que houve entre o TerraVision e o Google. Acho que vocês podem encontrar na Netflix esse vídeo, certo? Onde teve uma batalha judicial, porque teve uma apresentação do TerraVision no lançamento desse sistema, que o Google foi lá e pegou, entende? E agiu de forma bem suspeita, né? Contra muitos fornecedores de tecnologias e programas na época. E se aproveitaram de muitos deles. E o mais interessante é que eles tinham as fotos consideradas chamadas de satélite, mas que era mentira. Por quê? Isso aqui foi só em 2017. Então, no ano que começou a batalha judicial, que foi anos atrás, não existia. Tá? E tem um documento, e teve audiência e tudo. E eles mostram como eles fizeram as sobreposições de imagem, cada um com o seu sistema, para justificar como o computador deveria fazer a leitura, sobrepor as imagens para dar a sensação de que a pessoa estivesse entrando na Terra através do globo, né? E eles não tinham um posicionamento de uma imagem real. Por quê? Porque o Discovery foi lançado só em 2017. Entre 2013 e 2017, se não me engano. Ou seja, de qualquer forma, qualquer data anterior a isso é extremamente mentiroso sobre os formatos da real da Terra. That means they stitch together multiple images taken by satellites in order to create what appears to be a seamless portrait of the planet as a whole. Composite imaging is an extremely valuable tool for helping us study the Earth.
It also allows us to produce remarkable images like the Black Marble, which shows a global view of the city lights across our planet. Until now, though, we haven't had the capacity to take snapshots of the entire Earth on a regular basis. That's where the Deep Space Climate Observatory. Aí, o Observatório Climático do Espaço Profundo é o Deep Space Climate Observatory. Então, The Discover mission comes in. missão Discovery. Discover is a satellite that was launched earlier this year as part of a collaboration among NASA, NOAA, and the U.S. Air Force. The mission has multiple purposes. Viu que eles que foram responsáveis por esse lançamento, né? Tá bom? Então, eu nem preciso mostrar muito mais, uma vez que a datação dos documentos de registros oficiais antecede o período do lançamento desse suposto satélite com esse potencial todo que o cara de dentro da Casa Branca fala que não e afirma que não, tá? Então, bora lá. Um dos grandes estudos apresentados recentemente, tá, do Newton TP, afirma um Sol abaixo de 5.000 quilômetros. Né? Também partilho dessa visão, certo? Não poderia estimar para você aproximadamente, mas eu estimo que seria no máximo a 100 quilômetros, tá? E o que acontece? Até porque um dos maiores tornados medidos, ele tinha mais de 15 quilômetros de altura. E a gente tem imagens do Sol na altura da nuvem, às vezes abaixo da nuvem, tá? Olha só. São imagens reais, tá? A gente aprende que a luz do Sol chega nessa condição para a Terra, perfeito? Que a Terra está lá nessa distância, a luz vem e toda a Terra é iluminada com raios paralelos. E no modelo do globo, eles desconsideram todas as camadas atmosféricas, eles desconsideram efeitos atmosféricos causados pela densidade do ar, né, entre todas as outras questões, perfeito? Vou pegar aqui só a Terra, vou ampliar ela no modelo de visão feita inclusive por globaloides, de como a luz chegaria na Terra. Aqui não está sendo considerada inclinação, mostrando apenas que metade da bola estaria sendo iluminada, perfeito? Mas vamos lembrar que os tornados tropicais só acontecem entre o Trópico de Câncer e Capricórnio, que seria dessa linha aqui até a linha aqui, ó, tá? E aí o que acontece? Se a gente entender que o Sol está mandando os raios paralelos dessa forma aqui, ó, a gente entende que a luz viaja 300 mil quilômetros por segundo e chega instantaneamente em todos esses pontos, praticamente, tá? Porque ela demora 8 minutos para chegar, então não importa qual a primeira parte que ela vai bater na Terra, as outras em menos de milésimos de segundos já vão estar recebendo o restante da luz do Sol, certo? O que acontece? Qual que é o grande problema? É que você teria um aquecimento das águas uniforme, entende? E as zonas tórridas, elas só poderiam acontecer com o Sol mais baixo, próximo aquecendo locais específicos, tá? Aqui eu estou me validando de uma imagem do estudo do Martins, onde ele faz um apontamento sobre o movimento do Sol na Terra plana, certo? A linha em vermelho é a linha do Equador. Aí a gente tem o Trópico de Câncer e o Capricórnio representado pelas linhas pretas, tá? Esse modelo acho que é do Rob Skiba, se eu não me engano, que está ali, tá? Aí o que acontece? O Trópico de Câncer, só para vocês saberem, é a parte interna, o Trópico de Capricórnio é essa outra de baixo maior. E olha que interessante, no Brasil, os locais de maior chance de tornados, eles ficam em Santa Catarina, ficam mais ao sul, tá? Por quê? Porque a gente tem um ar frio, que vai funcionar como uma força de cisalhamento, vindo tanto do norte quanto do sul. Mais precisamente ali da região da Groenlândia, certo? Que é mais próximo dos Estados Unidos, no Trópico de Câncer, e no sul, próximo do Trópico de Capricórnio, ali na península, tá? Onde é o acesso através da Argentina para o Polo Norte.
para o Polo Sul, perfeito? Aí o que acontece? Então essa região já foi estabelecida, certo? Esse tende a ser o movimento dos tornados e do ciclone, que inclusive você vê em todas as televisões e matérias quando começa a se formar próximo dos Estados Unidos. E eu vou explicar por que isso aconteceria de ir para lá, né? Essa é uma das áreas, né, que eles mostram que a linha do Equador não receberia um direcionamento de ar igual eles estão mostrando, né, que ele varia, que na linha da linha do Equador não acontece, mas nós já mostramos que tem diversos furacões aí em cidades da linha do Equador. As áreas onde se formam ciclones tropicais, tá? São todas essas. A gente vai se ater a esse pedaço aqui como fonte de estudo, com base nos estudos da NOAA. E os furacões tendem a fazer esse movimento aqui, ó, de subir, tá? Mais uma vez a imagem, aqui, ó, da NOAA, publicada pela BBC, que é uma das grandes publicadoras dos assuntos da NOAA, tá? Mais uma imagem aqui da NOAA, junto com a BBC, mostrando que a linha do Equador não poderia acontecer nada, somente acima. Mas esse é o sentido, ó, dos tornados e furacões, perfeito? Então, por que o sol teria que estar baixo? Porque ele precisa aquecer a superfície da água do mar. Ele precisa gerar muito mais energia, tá, para o abastecimento dos tornados. Ele precisa criar área tórrida, né? E esse aquecimento ele é extremamente necessário, senão não acontece, porque além da água começar a ser aquecida por cima, ela precisa de uma manutenção desse calor, que, ao meu ponto de vista, é feito graças a esses movimentos aqui da placas tectônicas. Se a gente seguir o movimento vamos colocar, se a gente colocar a parte de área tórrida, as zonas tórridas, mas a gente considerar o deslocamento dos tornados e furacões, a gente vai perceber como eles caminham em cima, tá? E seguem muito bem as partes de calor que são emanadas através das placas tectônicas. Seguem os caminhos das placas tectônicas. Olha isso. Essas são as placas tectônicas do modelo do globo, né? Aqui, uma das fotos que eu também utilizei, né, deixa eu ver, Roberto Esquiva, aqui. Deixa eu colocar essa daqui. Por quê? Porque aqui é onde está o Sol mais próximo da linha de Câncer, passando pelos Estados Unidos. Por quê? É a região que ele passa aqui quando ele está lá em cima. Ó. Aí você começa a entender porque essa parte aqui, ó, dá certinho onde o Sol passa. Ó, tá? Só que você não vai ter tantos furacões nessa região, por causa das cadeias de montanhas. Tá? Já aqui, para vocês entenderem, o tornado ele obrigatoriamente eles têm que estar no plano para se propagar. Tá? Isso é obrigatório para ele. E aí o que acontece? Ele se formando aqui no mar, ele vai seguir essa região, que é a região, né, se a gente pegar isso aqui e curvar, nós vamos ter exatamente esse caminho subindo aqui pelos Estados Unidos e Canadá, na imagem, no sentido que o tornado trafega o continente, né? Olha só que interessante, o ponto ali deixei marcado para vocês visualizarem bem onde está o Sol e a parte onde ele vai geralmente criar ali, os furacões, onde ele acaba sendo atacado. O direcionamento das imagens relacionadas às placas tectônicas, fortalecendo o entendimento do movimento que o tornado vai fazer. Tá? Mas para isso, a parte de baixo, por que ela tem que estar aquecida? E como ela é aquecida? Por causa dessas correntes de convecção. Né? Ou seja, as placas tectônicas elas geram esse calor gera essas correntes de convecção, se tornando necessário para que exista o ar ascendente e seja possível a formação do tornado. Desculpa, pessoal. Que esse eu estou gravando agora
bem cedão aqui para otimizar o tempo, tá? Então vamos lá, o que são as correntes de convecção, né? Uma vez que você aquece a água fria tende a descer, a água quente tende a subir. E aí você junta esse movimento da água quente subindo, a água fria descendo e a passagem do caminho do Sol mantendo ela aquecida. Aí você tem aquela fonte de cisalhamento de ar frio em alta altitude, né, sendo responsável pela formação dos tornados na camada de alta densidade. Tá? Os tornados que não acontecem na linha do Equador eu já mostrei para vocês. E agora o que acontece? Vamos estabelecer aqui a relação de sentido, de rotação, que não nada tem a ver com Coriolis, né? Por quê? Porque eles falam que seria necessário uma forte força de Coriolis para dar sentido de movimentação e rotação dos tornados. Eu queria que vocês se atentassem a essas imagens que eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Deixa eu pegar aqui um vídeo. Eita, cadê os vídeos? Na linha do Equador, eu mostrei um videozinho para vocês, esse aqui eu vou repetir ele, olha que interessante. Ó, imagina que ele precisou de uma força para fazer ele girar isso aí. Por que o furacão ele sentiu essa força e ninguém mais sentiu? Ninguém mais começou a rodopiar, ninguém foi levado no mesmo sentido. Né? Percebe? É embaçado, né? Mas vamos lá, vamos entrar na questão do Coriolis aqui rapidamente para vocês entenderem uma coisa, tá? O Coriolis ele é atribuído por esse tipo de condição aqui, ó, né? Com relação às forças centrífugas aqui, ó. Então vamos imaginar aqui, ó, que a base do planeta esteja rodando, né? E você fosse dar um tiro de um canhão. Você está parado e vamos supor que você precisasse acertar, ó, o alvo ali onde está a bolinha. Tá vendo que ele não está apontado na direção de onde está a bolinha, ele está apontado para o outro lado. Por quê? Porque para eles, como a Terra gira, ela acaba indo no ponto que precisa acertar por conta desse ajuste. Tá, ó. Então ele precisa acertar mais próximo do canto, ele atira mais para lá possível. Uma história assim foi contada sobre o Napoleão, que ele fazia esses ajustes para dar tiro de canhão. Só que o que acontece? É outra força hipotética extremamente vazia e mentirosa, tá? Que não tem como ser provado. Agora, já o efeito Magnus, esse tem como ser provado. Perfeito? Por quê? Porque aqui eles estão falando que a Terra afetaria o ponto de acerto do alvo, né? Ou seja, não é que a bola estaria fazendo curva, ela estaria chegando naquele ponto por causa da rotação. E a gente vai mostrar aqui, não é a rotação que afeta o ar, mas o ar que afeta uma rotação ou o trajeto de um objeto, tá? Por causa disso aqui, ó. Olha o que acontece quando ele solta uma bola sem rodopiar ela. Perfeito? Ela quase caiu em linha reta. Agora, olha o que acontece quando ele dá um movimento. Ele gira ela. Olha como ela vai embora. Tá? Então vamos lá. Por que isso aconteceu? Né? Vocês acabaram de ver o efeito Magnus, que é quando um objeto altera sua trajetória. Vocês acabaram de ver o efeito Magnus, que é quando um objeto altera sua trajetória em um fluido, líquido ou gás, fazendo com que as camadas de ar o acompanhem. Olha lá. O que ele está mostrando aqui? Não é a bola girar que está afetando o ar. O ar está sendo afetado por o ar é que está afetando
o sentido de deslocamento da bola, né? Por quê? Que nem ele falou. Como ele está rodando desse jeito, o que começa a acontecer aqui? Deixa eu mostrar uma imagem para vocês primeiro. Aqui, ó, só para vocês entenderem, pessoal, olha isso aqui. Tem uma coisa chamada efeito Coanda, que eu já vou mostrar para vocês. Né? Então, ele está rodando, isso aqui está caindo, ele está rodando. A parte onde ele está indo, o sentido que ele está indo, torna a área por onde ele passa rodopiando como uma área de menor pressão. E a parte de cima do ar, que ele é obrigado, porque o ar ele continua em movimento se ele não tiver nenhum objeto. E se tiver um objeto, ele tende a moldar esse objeto. Então, nessa força que ele faz moldando o objeto, ele gera uma maior pressão. E aí, como essa parte tem menor pressão, a bola começa a deslocar o sentido, tá? Isso acarreta uma diferença de pressão, que atuará de modo inverso, isto é, a força impedirá o corpo no sentido contrário do qual está girando. Por isso a bola de basquete caiu para frente enquanto ela estava girando para trás, como podemos ver neste vídeo. Perfeito? Aqui, bom, eu não vou mostrar quem o detentor do título do efeito Magnus, mas olha que interessante. O que é o efeito Coanda, galera? Olá, querido estudante, eu sou o professor Douglas Gomes, venho trazer física para você. O tema de agora é novamente para você. Aqui ele está falando que o telhado foi arrancado, e ele vai explicar por quê, tá? Ele fala sobre a questão de forças, só que ele deu uma base para o entendimento do que é força, mas o que é importante para a gente é isso aqui, ó. É o chamado efeito Coanda. De acordo com Coanda, o fluido, quando está passando por uma superfície, ele adere àquela superfície. Então, o ponto de atrito também, gente, para o seu deslocamento do ar, ele é muito importante. E fundamental para a gente poder estabelecer a questão dos sentidos, tá? Aqui, neste caso, este fluido é o ar em movimento na ventania. E na hora que ele vem passando por aqui, vai aderir ao teto nesta região. Aí ele explica. É necessário haver força voltando para o centro da curva. Então, este ar vai precisar de forças puxando ele aqui no centro da curva que ele faz. Perfeito. Então, se a gente tivesse um vento passando numa bola molhada giratória no espaço, ele teria que ter essa força apontada para onde? Para o centro, tá? Ele teria que seguir, ele não teria como se desprender do espaço, vamos dizer assim, né? Ele não teria como se desprender, já que ele adere à superfície, ele não teria como ter outro sentido contrário, não só ao sentido que ele está indo, como também a superfície que ele está moldando. A força representa interação. Tá? Bom, enfim, aqui ele mostra aqui a divergência de forças entre elas, a passagem pelo vento, né, e a interna, a externa ganha fazendo o teto sendo arrancado. Tá? Aí eu recomendo vocês assistirem, espero que ele não dê nenhum strike por conta disso. Então, vocês entenderam o que é o efeito Magnus, né? Ou seja, o ar tende a ter que moldar a passagem dele, só que a bola está em queda, ele gera uma maior pressão e o sentido de rotação gera uma menor pressão, fazendo ela ter um desvio. Então, se a gente estivesse girando no espaço infinito, com algum mínimo de massa existente, seria mais fácil o efeito Magnus acontecer na bola giratória molhada e fazer ela cair dentro do Sol do que o inverso, né?
Perfeito? O ar em movimento, então, vocês já entenderam. Aí, vamos lá. Deixa eu só tirar esse aqui. Né? Já mostrei o vídeo do efeito Magnus, sentido de direção dos tornados. E aí, vamos lá, vamos para essa imagem aqui. Qual que é o grande problema? É que a gente tem o ar em diversas direções aqui, apontadas no modelo da bola, mesmo ele girando numa única direção. Olha o absurdo do absurdo no entendimento do efeito Coriolis. Toda a massa de ar, no caso, o furacão, no momento que ele se forma, ele sente, ele recebe uma forte força Coriolis. Ele é o único ar que é afetado pelo Coriolis, todo o resto continua cada um nos seus sentidos, vindo para o sentido da linha do Equador, ou seja, da parte fria para a parte de calor, gerando esse ciclo de movimentação. Mas só o tornado sente a força de Coriolis alterando o seu trajeto, o restante não. E olha o absurdo maior, a Terra está girando nesse sentido, tá? Então toda a massa de ar, se existe uma força equipotencial, que é a gravidade, ela leva toda a massa de ar junto, já que a água está indo, o ar também. Se não fosse assim, o que aconteceria com o furacão? Como é que pode ele vencer essa força de Coriolis, então, se a Terra está girando de um lado e ele está indo em outro sentido? Outro ponto, ele tem uma massa girando em torno de si mesmo, que não respeita o sentido do Coriolis, não respeita o sentido de rotação e vence a gravidade. De duas uma, ou ele está parado e a Terra que está girando embaixo do furacão, aí o furacão acaba chegando nos Estados Unidos, mas se isso fosse possível, poderia viajar para qualquer lugar do mundo, bastando apenas subir no helicóptero, esperar a Terra passar e descer, o que não é possível e o que não é verdade. Agora, além dele vencer o sentido de contrário de rotação, vencer a gravidade, a força equipotencial aplicada, e só ele sentiu o Coriolis, porque o restante da massa de ar no planeta não sente, só o furacão, ele ainda diverge, ele sobe. Né? Ou seja, um outro grande problema, principalmente para o pêndulo de Foucault, que tende a garantir que existe uma preservação do sentido angular de força. Né? Ou seja, se você balança o pêndulo, independente da base rodar ou não, o sentido angular não altera, segundo o pessoal acredita que isso responderia ao movimento da Terra. Sendo verdade, o tornado, então, ele seria louco, além de não respeitar esse princípio. E lá na frente vocês vão entender porque ele deveria preservar o sentido angular de força, uma vez que tem vários cientistas, e um deles está na apresentação do maior simulador de tornados. Ele afirma que durante décadas o equilíbrio trabalhado, os pontos de equilíbrio trabalhado, para justificar a movimentação do tornado, ele não poderia ser alterado. Tá? Então nem sou eu que estou falando, tá? Vou mostrar para vocês. E aí, olha só a diferença. Né? Aqui na Terra plana, a Terra está parada. Ela não está girando ao contrário. O furacão está seguindo o sentido do Sol. Né? É muito mais lógico, uma vez que é o Sol que abastece o mar, a temperatura, o sentido de deslocamento do ar. Né? Percebe? E sem querer falar que aqui ainda ele está respeitando as fontes de calor que vêm de baixo, tá? Das placas tectônicas, fazendo a manutenção do calor para abastecer o furacão. E aí o que acontece? Aqui ele consegue sofrer o desvio tanto para subir para os Estados Unidos ou para passar para o Oceano Pacífico. Tá? Perfeito? Tem muito mais lógica. Né? Então, o efeito Coriolis, sinto muito. Tá? A questão da força equipotencial também a gente pode desclassificar, porque aqui tem uma matéria de um jornal, tá? Deixa eu até ver se eu consigo subir aqui mais, trazer para frente esse aqui. Esse daqui ele foi publicado no New York Times, tá?
ele afirma o seguinte, que tudo no planeta é respondido pela interação termodinâmica. Quem estabelece isso é o Eric Verlinde, tá? Um teórico de cordas, de física. Ele fala que a gravidade não tem lógica, tá? Ele argumentou isso num artigo científico recente intitulado Sobre a Origem da Gravidade e as Leis de Newton. Então ele realmente é bem contrário a esse entendimento e essa percepção de Newton, tá? Outro grande problema, pessoal, havendo força gravitacional equipotencial, a gente teria um grande problema. Por quê? Eu vou mostrar aqui um outro vídeo de um tornado. Olha isso aqui, ó. Aqui a gente mostra que ele realmente só pode andar sob um plano, tá? Ele não poderia jamais ter a concepção de curvatura. E como isso aqui seria uma grande mentira. Por quê? Um dos grandes tornados mais conhecidos, que é o Katrina, ele media 430 quilômetros. Tá? Se a gente for estabelecer que a altura máxima de um deles medido foi de 15 quilômetros, a gente vai ter muito mais ao nível do olho, tá? A nível do olho, assim, né? Se o olho tivesse ao nível do mar, vamos colocar, você teria brincando 2 graus de curvatura de queda para cada lado. 2 graus. Ou seja, o ar ele teria que ir até 2 graus de queda, voltar girando aqui para cima, ir para o outro lado, descer de novo a ladeira d'água, voltar fazendo esse movimento de rodopio. E eu vou provar que isso é impossível, tá? Por causa dos planos de atrito. Olha isso aqui, ó. Esse tornado aqui de Bogotá, que eu mostrei inicialmente, ele mostra que o ponto do tornado e furacão, para ele se manter em rotação, o seu equilíbrio robótico ciclista não pode ser afetado. Tá? Só que é o seguinte, há décadas foi avisado que não poderia haver limite. Por quê? Porque se as pessoas percebessem isso, elas iam entender que o furacão jamais poderia girar sem ser num plano. Tá? O que seria um grande problema de entendimento. E aí o que acontece? Olha essa gravação aqui, então, mais uma vez, agora completa. Tá vendo o tornado? Primeiro, esse aqui está em sentido horário, né? Não está em sentido... Por quê? Porque ele está na linha do Equador, até então não passou para baixo nem para cima. O que não deveria estar em rotação para lado nenhum, se a gente for considerar efeito Coriolis, mas ele está no sentido horário. E olha só o que acontece quando a base dele arruma um ponto de deflexão aí, ó, maior que o seu centro de rotação. Ele para. Por quê? Porque não tem como... Lembra do efeito Coanda? O ar em movimento, ele tende a continuar em movimento ou aderir à superfície que ele passa. Então aqui o ar que está vindo, está aderindo à superfície curva e ele continua. Ele não tem como vir e voltar para atender o abastecimento do tornado. Por isso que ele dissipa e acaba. Tá? Aqui a gente tem um outro exemplo, ó. Dele movimentando num plano. E olha o que acontece quando ele chega numa superfície e ainda tem as árvores. O que acontece aqui, ó? Por que no caso esse aqui parou? Ele parou porque o objeto que ele está passando por cima tem que ser do tamanho no máximo do seu centro, certo? Para que ele gire por fora, ou tem que estar externo. Se as paredes interromperem esse processo de rotação de base, onde ele se abastece, você não tem tornado. Tá? Então ele é muito fácil de ser provado. Perfeito? E eu vou provar a questão do sentido de calor também.
E outra, responder à condição de atrito seria um grande problema para os globaloides para tentar refutar o tornado, né? Então aqui vocês entendem por que a gravidade ela cai por terra, né? A gente tem uma imagem de um tornado desse tamanho, dessa magnitude, aqui, ó. Olha o tamanho disso aqui, pessoal. Peço desculpas às marteladas, tá? E aos barulhos. Isso aqui foi, segundo eles, feito por um satélite. Estão vendo? Olha o tamanho disso daí. Vamos ver se tem um outro aqui que eu tinha separado. Deixa eu ver se eu estou com ele aqui fácil. Aqui, olha esse... Cadê os tornados? Deixa eu ver se... Aqui, ó. Olha esse aqui, ó. Segundo eles, feito por satélite. Olha aqui, essa é uma imagem oficial do NOAA, tá? Feita por eles, e você já começa a ver várias falhas de produção nesse material, porque eles querem provar a curvatura, né? Perfeito? E aí o que acontece? A imagem, ela se dá totalmente numa visão plana sendo aplicada. Por quê? Porque eles não têm como atribuir curvatura aqui nessa imagem, porque a curvatura impediria, como eu falei para vocês, o ar de voltar para o seu centro, para ele continuar abastecendo o furacão e continuar rodando. Então o ar não tem como ele vir daqui desse extremo, se ele estivesse caindo lá na curvatura, tá? Porque a gente teria 2 graus de inclinação, pelo menos no Katrina, ou 1 grau se for o Aida, por exemplo, tá? Então você não teria como ele voltar subindo, passar de novo pela parte mais alta, descer novamente, voltar subindo. Isso não existe, não tem como você fazer esse tipo de simulação. Não existe isso na simulação e nem no experimento físico, tá? É impossível, perfeito? Mas é a fantasia que eles atribuem pra gente. Desculpas e barulho, tá, pessoal? Mas agora que eu comecei, já vou acabar. Então, o sentido de deslocamento foi provado que se ele tiver uma alteração na superfície que seja menor que o seu centro, aliás, maior que o centro, né? Ou não esteja fora da parede do furacão, que já foi afirmado no formato, você não tem furacão, tá? Então, a gravidade, sinto muito. Curvatura, sinto mais ainda, tá? Aí o que acontece? Eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se o que eu separei aqui. Aqui é minha conclusão. Chupa globaloide. Oh, perdão, minha conclusão não é essa não. Minha conclusão então é a seguinte, né? Aliás, antes da conclusão, vou colocar aqui o vídeo dos experimentos que provam que eu acabei de falar, né? Primeiro, um vídeo sobre uma tromba d'água, quando você não tem o aquecimento na parte inferior, o aquecimento não, perdão, quando você não tem o espaço necessário para a água girar, mas ela tem um problema, tá? Principalmente de pressão em alta altitude, e acaba acontecendo isso aqui, ó. Como ela não tem uma base suficiente para girar o ar, ela só se desprende, ela só forma chuva. Isso é uma tromba d'água, tá? Só para vocês entenderem a diferença. Agora vamos para os experimentos aqui, ó. Vamos partir aqui para um simulador, né,
que estuda o efeito Coanda. Não vou colocar inteiro, mas aqui está sendo colocadas fumaças. E aqui tem um aspirador, no caso, né? Para eles mostrarem o sentido de movimentação do ar. Bom, tá aí. Era um dos maiores simuladores, tá? Aonde você, aqui nas laterais, eles soltam a fumaça do gelo seco. E aqui eles mostram essa aspiração extremamente forte para ver a resistência do telhado das casas. Por quê? Por causa do efeito Coanda, certo? E aí o que acontece? Você vê que o motor é muito grande, tá? E aí, porque senão, se seguir um modelo de formação de furacão, você não forma furacão. Aqui ele está mostrando em termos de velocidade do vento, tá? E essa é uma empresa que estuda somente isso. Aqui você não tem um tornado de verdade, você tem um ar sendo sugado muito forte, muito rápido, tá? E eles precisam disso para medir, ó, casinha, esses fios que estão na casinha, ó, é para ver a sustentabilidade dela, né? E aí eles mostram como que isso é afetado por essa corrente de ar, tá? Aí o que acontece? Vamos partir aqui por esse simulador infantil, que ele segue o mesmo princípio. E eu montei um simulador muito próximo, só que sem precisar colocar o motor que eles colocam. Ó. Aqui eles vão usar gelo seco, a caixa com as fendas aqui, ó, dele estão do lado direito, perfeito. Então, se está entrando do lado direito, quer dizer que o tornado vai girar sentido anti-horário. Como é feito nos Estados Unidos, para eles tem lógica, né? Só que eles colocaram um motorzinho aqui na parte de cima, ó, que faz a sucção desse ar quando ligado, ó. O gelo seco, na água, ele evapora. Fora da água, ele sublima. O gelo seco sai do sólido para o gasoso. Mas aí na água, eles conseguem ver a fumaça. Então, o ar entra por essa base, pela fenda lateral. Ó. Quando ligado, o motorzinho começa a girar, sugando o ar para fora. Como o ar está entrando pelas frestas, aí ele dá esse sentido de rotação. Mas isso, ele só está mostrando vórtex, tá? Aqui eu vou mostrar como realmente se faz a prova de tudo aquilo que foi apresentado. Esse é um dos simuladores que você pode fazer em casa com uma toalha úmida, molhada, uma corrente de calor, onde ele acompanha. Em cima você tem um sofá, superfície plana de novo. É do Brasil, tá? Esse vídeo é brasileiro. Detalhe. O tornado está girando sentido anti-horário. Isso aqui é a natureza que está fazendo, não precisa de aspirador, não precisa de nada. Ó. Isso a natureza está criando. E é legal que ele se curva, né? Então, se tivesse uma força potencial, isso não poderia acontecer. E se tivesse efeito Coriolis, ele jamais poderia girar sentido contrário. Aqui é dentro de uma casa. Ou seja, um tubo de calor numa superfície úmida gera o meio necessário. Lembra que eu falei para vocês da base? Das falhas das placas tectônicas? Imagina que isso é a falha. A parte de cima é a parte úmida. A umidade do ar necessário para isso. O vento que está entrando pelas janelas da casa gera a força de cisalhamento necessário para esfriar e, no caso dessa... Com o calor ascendente do pano úmido, ele gera o tornado. Estão vendo? Isso você pode fazer em casa. Ó, é muito interessante. Esse aqui é um experimento meu, tá? Meu. Olha que legal, gente. Ó, isso eu que fiz, tá? Vou colocar isso aqui primeiro porque eu falo para as crianças, não façam isso em casa, tá? Olha só aqui, ó. Eu tenho uma superfície da minha terra plana simulada, um ambiente fechado, tem uma frestas aqui do lado direito. Se ele está do lado direito, ele vai girar então o ar, só que toda a caixa tem, tá? Nos 4 lados dela. Tem essa fenda. Aqui embaixo uma base de tijolo, porque no meio dela, embaixo dela, tem uma fonte de calor, que é um pote com álcool que eu coloquei. Por isso que eu falo para as crianças não fazerem isso em casa. Está sobre um papelão, a base dele, e os tijolos para proteção,
tá? Uma plataforma com um pouco de água, uma lanterna em cima simulando o sol, e aí você começa a ter o tornado sendo se formado em sentido anti-horário. Como pode, se a gente está no sul, né? No caso sul assim, né? Considerando o hemisfério sul. Como pode, ó? Tá? É absurdo, isso fui eu que fiz, tá? Esse é um experimento meu. Aqui, ó, mais uma vez. Agora, pessoal, observe que a fenda, ela está do lado direito, ó. Só virei a caixa. Eu vou mostrar do outro lado. Essa aí, uma estava no lado direito, ó, essa continua, tá? Aí, ó, aí ele está sentindo anti-horário. Ponto para a Terra plana. Aqui, ó, ele está girando do outro lado, ó. Ó, chupa do baloide. Agora, para a gente poder falar que for a câmpida, faça o experimento aí, ó. É simples, mas está provado. Braço. Tá vendo? Aqui as fendas estão do lado esquerdo. Então, a fumaça está girando sentido horário. Agora, tá? para a gente poder falar que for a câmpida, faça o experimento aí, ó. Se ele tá rodando sentido horário, mostra que você não controla a rotação e o vórtex do tornado com base em força de Coriolis, e sim de direcionamento do vento. Tá? Que é estabelecido num momento de conflito aí entre a massa de ar quente com a massa de ar frio, né? E aí sim se estabelece o sentido de rotação, mas de qualquer forma o seu deslocamento no solo está sujeito a seguir a fonte de calor. Como a fonte de calor aí está parada, e você poderia fazer isso num ambiente mais comprido também, para provar que se a fonte de calor existir, ele segue. Perfeito? Esse é um simulador feito por mim, tá? E aí eu quero mostrar para vocês aqui o último, que é o maior simulador feito por computador. Esse eu vou tirar o som, porque é uma apresentação, tá? Ah, não, aqui é o modelo de construção, não é esse. Porque, o meu modelo foi construído com base nesses rapazes aqui, ó, tá, ó. Que aqui do Brasil, tá? Foi com base na apresentação deles que eu montei. Então você não precisa de um motor na parte superior, porque ele é vazado, tem só a lâmpada lá no meu, tá? Aqui, ó, esse aqui, ó. The next presentation is from Lior. Vou tirar o som, mas esse simulador foi feito numa universidade para os maiores especialistas, tá? E aí o que acontece? Não tem como você montar um modelo de construção de furacão sem ser numa base plana, numa superfície plana. Principalmente é contado pelo seu tamanho que eles podem alcançar, tá? E aqui você tem todas as áreas dele estudadas em relação à velocidade de vento, em relação à ciência do calor do ar, a fonte de cidalhamento, a parte do ciclone interno, né? As moléculas, como chamam? Agora esqueci o nome das moléculas. Bom, eu vou estar apresentando ao longo aí da existência do canal, eu vou estar repetindo, né, a existência dessas que eles chamam de moléculas que estão extremamente carregadas, tá? Esse simulador aqui foi apresentado em 2013, vocês viram ali a data, né? Aqui como funciona a massa de ar, a densidade dela, né, ó, o vórtice, magnitude, tudo, tá? Tudo sempre considerando um plano, sempre, tá? Sempre. Agora, o mais interessante é aqui no final, que ele abre para o questionamento. E o cara fala para ele que achou bacana, achou bonito e achou legal a simulação. Mas ele quer entender por que ele não apresenta
uma afirmação sobre algo que é dito há décadas, que não pode ter limite de atrito, tá, na base para o equilíbrio robótico ciclista. Ou seja, os caras vêm afirmando uma mentira há muito tempo, que o cara, em todas as simulações feitas, foi extremamente desconsiderado, e é o melhor simulador que existe. Então, ou a afirmativa de décadas é uma mentira, ou o simulador vai ter que arrumar uma forma de colocar essa desculpa. Certo? Agora sim eu vou partir para minhas conclusões, né? Que é essa, chupa-gubaloide, mas o que de fato a gente prova? A ausência de gravidade e a força equipotencial, né? Provando falta de curvatura também, de acordo com as medidas dos maiores tornados. O efeito Magnus mais as falhas geológicas respondem ao deslocamento total do furacão, um sol abaixo de 5.000 quilômetros, para poder criar as zonas tórridas e o aquecimento necessário da água. Tá? Uma densidade inversa documentada, apresentada pelas empresas que têm um boletim que justificam isso. A planicidade do mar para deslocamento do furacão, imagens aéreas geradas por computador com base nos registros de aviões, solicitados desde 2007, tá? Até 2013, e depois é documentado que primeiras fotos vêm dos GOES, né? Vêm dos satélites lançados em 2016, 2013 e 2017. Mas, enfim, né? Aí, de qualquer forma, deixo para vocês acreditar. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela presença. Eu vou encerrar aqui a apresentação com um vídeo de um tornado, do começo ao fim, tá? Cadê? Vejam o tamanho desse furacão, do estrago. E o pessoal quer que você acredite que existe curvatura, quer que você acredite que isso acontece numa bola. Pessoal, então eu vou ficando por aqui. Encerro com esse vídeo. Fiquem na paz do Altíssimo, fiquem com Deus e abraço.
em nada.